seu projeto aí da Escola de Aquário aí, o que você tem como objetivo aí nesse seu projeto Legal, aí? Rafa. Bom, qual que é o... Como surgiu, né, a Aham, escola, na verdade? Eu já venho, depois, conforme a gente for conversando, eu falo um pouco mais da minha história, mas eu já trabalho há 22 anos, mais de 22 anos com aquarismo. Nasci praticamente dentro, né, de uma loja de aquário, mas de forma profissional desde os meus 14 que é anos, a Aquarius lá Hobby, na certo? Aquarius Hobby. Exatamente, que é uma empresa familiar, dos meus pais. E, cara, como surgiu a escola? Surgiu, principalmente, o que que aconteceu? Eu sempre gostei muito de conversar. Uhum. O pessoal brinca lá na loja que quando eu saio para fazer manutenção, se eu levo uma mesa e uma cadeira, já era. Vou chegar em casa às 11 horas, meia-noite. Porque aí eu chego no aquário marinho, né? Tem muito teste que a gente faz, então Aham. eu gosto sempre de conversar. E aí, o que eu comecei a perceber, assim, eu na época já estava formado, me formei como médico veterinário em 2010, e eu sentia, depois que meu filho nasceu, principalmente também, eu senti que eu, sabe, aquela coisa assim, eu falei, cara, eu preciso deixar um legado, alguma coisa, sei lá, deu um start assim na minha vida. E Aham. eu falei, cara, o que que eu vou deixar assim, né, para gerações? O que eu vou deixar para o meu filho? O que que eu tô fazendo a diferença onde eu tô inserido, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com aquaristas, de forma geral, e comecei a entrevistar o pessoal. Eu não sabia ao certo o que que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria, né? Eu gosto muito do balcão, eu sei que é importante a gente estar fazendo manutenção, mas aquilo não era o que me realizava, assim, sabe? Eu curto. Putz, eu entro para fazer um aquário, vou dar manutenção no aquário, no lago, eu curto. Mas não estava completo ainda, eu sentia que faltava alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, né? Falei, putz, será que eu vou fazer um aplicativo para aquarismo? Será que eu vou fazer tudo? A ideia era trabalhar com aquarismo. E conversando bastante com aquaristas, fazendo diversas perguntas, né? Debatendo, veio uma das perguntas que eu faço é qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? E assim, a maioria unânime, o pessoal falava falta de informação de qualidade, muita informação desencontrada. E eu comecei, né, a pesquisar, encontrei diversos pontos em comuns, e aí foi surgindo, não é? Foi em 2000, meu primeiro curso, assim, a escola de aquário ela surgiu no final de 2018, eu já trabalhava com cursos, mas o nome escola de aquário em si. Já tinha feito uns cursos em 2010, depois até para quem quiser conhecer o canal da Escola de Aquário, né, no Ah, YouTube, o FPT. Escola de Aquário Oficial. E no Escola de Aquário, você vai ver que é um dos canais mais antigos no YouTube, assim, Aham. ativos, talvez seja o mais antigo de aquarismo, ativo. Desde 2009. Eu tenho vídeo lá com quase 700 mil visualizações já. Bem E, antigo. sim, tava bem paradão, assim, aí de uns 3 meses pra cá eu fazia um vídeo por mês, mais de um mês pra cá eu voltei realmente a pegar firme, trabalhar focado. E aí, eu já tinha feito alguns cursos e tal, mas nada muito sério, nada muito coeso. E aí então que começou a surgir a escola de aquário. E meu primeiro curso, que é o Segredos do Aquário de Água Doce, eu comecei a gravar ele. Por que que eu falo que eu comecei? Porque o curso a gente nunca para. É que nem o Windows. Você usa o Windows 95? Não. Então, eu usei. Eu lembro do antes do 95, né? Eu usei. O primeiro foi o É, 98, talvez. o meu, não, o meu foi antes do 95 ainda. Hum. Era um outro, acho que era 3 ou 3.11, eu não lembro agora. Mas era um Windows anterior. Eu lembro quando chegou o computador em casa. Mas tinha um Pentium 133, né? Nossa, você já tinha Pentium, já era conexão de 28 kbps, É assim. o. É. Eu lembro bem do. Quando o meu primeiro computador foi aquele. Como Uhum. que era? Pentium. Hum. Tinha um que era mó febre naquela época. O, Pentium. Mas eu não lembro o nome agora. hum. 356, uma coisa assim, não era? Não, era. Foi em 2009, Quantos anos você tem, 2008. Rafa? 30? Ah, não, o meu foi 97, Não, mas 96, foi mais um ou Pentium menos. que fez maior sucesso na época. Aham. Mas não lembro. Pentium Bom, alguma depois se vocês coisa. lembrarem, coloca aqui embaixo, É, pessoal, pra gente, coloca aí. pro Rafa lembrar, né? Um Pentium 2010, 9, por que aí. fez bastante sucesso. 2008, por E, aí. e aí eu comecei, né? Aí eu gravei meu primeiro curso e aí desde então eu nunca mais parei, né? Em 2019, aí em 2020 eu realmente comecei a trabalhar porque eu ainda estava meio perdido assim nessa questão, né, do que fazer. Não é fácil a gente trabalhar no digital. Eu já trabalhava desde 99,
eu já trabalhava de carteira registrada na loja da família, mas essa questão do digital é meio complexo, assim, é gostoso, mas não é fácil a gente trabalhar com isso, assim. É todo dia uma, como que eu posso falar? Você tem que vencer, né? Todo dia você fala, putz, hoje eu preciso gravar um stories e tal. Mas eu comecei então a fazer os cursos e isso começou, para mim, começou a ser muito prazeroso, Rafa. Certo. Começou a me, eu comecei a Opa, desculpa aí. tranquilo, imagina. Eu comecei a sentir realmente que era algo que eu estava fazendo e estava Aham. surtindo um efeito muito positivo. Tanto é, essa semana mesmo eu recebi um depoimento de um aluno. Ele falou, cara, o aquarismo, a escola de aquário me ajudaram muito a sair da depressão também. Então, esse foi um ponto muito massa, Rafa, que ajudou bastante mesmo. Não dá. Ah, você ia tentar no Ia tentar Instagram? fazer um ao vivo aí. Mas deixa ele Eu depois. tenho lá na bolsa, se você quiser, eu tenho um tripézinho massa também, Não, é viu? pra pegar nós dois, não pega. Não, né? Tem que É, teria. ficar longe. Quer tentar daqui, depois qualquer coisa a gente É, muda também. depois eu vejo. Ou tenta pegar de Aham. um jeito deitado. E aí eu comecei os cursos, né? A coisa foi surgindo e fui conhecendo pessoas e fui caminhando. Cara, hoje estamos aí com, né? Hoje facilmente mais de 200 alunos já. Hoje na escola de aquário, uma média de 6.000 visualizações no site todo mês, muito conteúdo. A gente tem muito conteúdo gratuito também. Uhum. A gente tem o curso, mas o foco principal é em colaborar, né? Em fazer a diferença. E nesse meio termo eu fui entendendo qual que era o meu propósito, que o meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas através do contato diário com a natureza, trabalhando com aquarismo e laguismo como ferramenta de transformação na vida das pessoas, não é? E poder levar o amor, falar um pouco de Deus também Aham. para as pessoas, que a gente precisa muito disso, Sim. né? Ter essa questão, cara, a natureza, Deus, assim, tem muito a ver, né? A gente, principalmente, o aquário em si já é lindo, né? Mas quando a gente fala num lago, você pega aquela vegetação, as plantas, né, o geral, a composição, é algo fantástico e que Concordo. cientificamente é comprovado que faz bem. Cara, é impressionante. Tem